Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, professor. Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Pronto, beleza. Sim. Pessoal, hoje a gente vai estudar, vai estar começando agora a entrar na parte boa do nosso curso, que vai ser aqui a nossa sessão 2.2. Hoje a gente vai estar conversando um pouco mais aqui sobre gestão da qualidade nas obras. Como vocês viram na aula passada, a gente bateu um papo aqui sobre canteiro de obras, né? Falamos sobre onde estão as normas, quais são as normas que devemos seguir e quais são os parâmetros que devemos seguir para manter um canteiro de forma adequada. Mas agora a gente já vai começar a entrar no estudo mesmo da qualidade nas obras. E eu, como disse logo no início do curso para vocês, vou tentar trazer esse assunto de uma maneira mais prática e uma maneira um pouco mais didática. Não simplesmente falando da teoria que tem no livro, mas começar a falar do dia a dia, como é que realmente funciona, e dicas do que vocês precisam fazer, tá bem? Então aqui a gente vai estar hoje estudando aqui sobre a gestão na qualidade das obras. Deixa eu vir por aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não. Pessoal, vamos estar falando aqui agora sobre qualidade nas obras. Porém, eu quero que vocês... Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu quero que vocês, engenheiros civis, tenham em mente 3 palavras, na verdade, não só para o restante do curso, mas para o restante da sua vida como profissional. São essas 3 palavras aqui que vocês vão seguir elas durante toda a sua vida como profissional. Tá bem? Então, a primeira palavra aqui que eu digo para vocês, segurança. Você, futuro engenheiro civil, você tem que trazer segurança naquilo que você está ofertando, no seu trabalho. Então, ou seja você trabalhando para uma empresa, ou você trabalhando para si, numa empresa própria, ou concursado, ou seja o que for, as suas obras devem trazer segurança a quem for ou morar ou estar em uma obra sua. Então, segurança é a primeira palavra, é a palavra base aqui. E você tem que pensar na segurança não só durante a obra, não é? Mas após a obra. Então, o que você vai construir vai ter que estar seguro. Então, durante o curso, você vai estar estudando aqui disciplinas de concreto, de aço, de madeira, disciplinas que vão te oferecer os cálculos necessários para que você execute uma obra e dimensione uma obra com segurança. Então, essa é a primeira palavra, tá bem? Então, você tem que transmitir segurança para as pessoas. Não é tanto segurança, como eu digo, na firmeza das palavras e tudo mais, mas a segurança em si da obra. A obra precisa estar segura e precisa ser bem executada. E falando em ser bem executada, vem a nossa próxima palavra aqui, que é
qualidade. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer com qualidade. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Né? Você vai estar honrando não só o seu nome, mas o seu futuro. Como eu digo, você tanto pode estar contratado por uma empresa, ou como você pode estar trabalhando para si, mas tenha sempre em mente qualidade nas suas obras e qualidade em tudo que você for fazer. Você tem que estar buscando 100% sempre. Então, qualidade é, inclusive, aqui o nosso tema principal aqui agora da nossa sessão, mas é mais uma palavra que você tem que estar em mente. Tá bem? E a próxima palavra, alguém quer chutar aí? Qual é o próximo item aqui que você, engenheiro civil, tem que trazer, tem que levar para uma obra? Alguém quer dar um palpite aí? Professor, eu vou chutar. Pode chutar. A técnica. Oi? A técnica. Isso, a técnica, muito bom. Só que a técnica ela vai entrar na qualidade. Sabe? A técnica ela vai entrar na qualidade da obra bem feita. E quando a gente diz também técnica em relação à estrutura e tudo mais, vai entrar também na segurança. Mas um outro pilar, muito bem essa palavra, mas ainda não era exatamente o que eu vou citar. Mas uma palavra bastante interessante e que eu vejo pouco durante o curso de engenharia civil comentar sobre essa palavra, mas no dia a dia você vai estar sempre cobrado por isso, é economia. Por quê, pessoal? Tudo é dinheiro. Tempo é dinheiro e tudo é dinheiro. Então, ou seja, você tem que trazer economia para a sua obra. Novamente, seja você sendo contratado ou estar trabalhando para uma empresa, ou você com obra própria. Você, na verdade, cai a ficha sobre economia quando você trabalha com obra própria, que você tem que economizar, e aí você procura meios para poder economizar. Agora sim, veja bem esse tripé. Você vai tentar fazer uma obra econômica sem abrir mão da segurança e da qualidade. Então, ou seja, não é sair comprando tudo que tiver de mais barato por aí. Não, você tem que procurar uma maneira para que a sua obra seja econômica, sem abrir mão da segurança e da qualidade. Então, se você tiver com esses três pilares aqui em mente durante toda a sua vida profissional, pode ter certeza que você será bem sucedido de acordo com o seu planejamento. Deixa eu aceitar aqui. Tá bem, Professor, pessoal? Oi. eu acho que um quarto que cabe também Oi? assim, eu acho que um quarto que cabe também é prazo, né? Encaixar o prazo também nesses você quis Isso, dizer. prazo também é extremamente importante aqui, que vai acabar aqui entrando, a gente vai estar discutindo aqui hoje também, no setor de qualidade. Então, por exemplo, você manter a qualidade da sua obra é você cumprir o prazo, é você fazer o que foi pedido, né? É você fazer de acordo com o seu cronograma, com o seu planejamento financeiro. Né? Então, a qualidade é o setor que vai englobar bastante aqui, e ele é tão amplo que a gente vai estar discutindo só ele hoje aqui, praticamente. Né? A gente vai estar também comentando sobre os outros. Mas prazo, com certeza. Pessoal, tem duas definições aqui que são importantes, eu vou citar só para vocês ouvirem falar, que é escopo, produto e escopo de projeto. Ou seja, pessoal, o nome é difícil, mas não é nada muito complicado. Escopo de produto é o que é que você vai fazer, o que é que você vai construir, qual o produto que você vai entregar. Então, o escopo nada mais é do que um detalhamento do que você vai construir. Por exemplo, que produto é? É uma casa? Então, beleza. Então,
Aí a casa, como é que é a casa? A casa vai ser com laje? Vai ser 3 quartos? Vai ter garagem coberta ou não? Como será? Então, o escopo do produto, escopo é uma palavra aqui, é uma definição que diz a respeito disso. Quando você ouvir falar, não, o escopo do produto é a definição do que é que você, o que é que você vai construir, qual o produto que você vai entregar, tá bem? Então, quando você ouvir falar escopo de produto, né, o produto em si é o que você vai construir, né? Então, é o seu objetivo final. Quando você ouvir falar escopo de projeto, então o que é escopo de projeto? É tudo aquilo que vai englobar, é todo o seu caminho até você entregar o produto. Então, vai a obra em si, né? A própria obra faz parte do projeto. Os projetos, as plantas, o seu cronograma, compra de material, tudo que vai envolver a obra em si, aqui é chamado de escopo de projeto. Então, existe o produto e existe tudo aquilo que você vai ter que fazer para chegar no produto, né? Então, o escopo de projeto também é uma definição na qual você vai estar detalhando o que você vai fazer para chegar no seu produto, tá bem? Aqui só são duas definições para vocês terem em mente que existe. Estou citando aqui porque a gente sempre ouve falar, né, no nosso mundo da engenharia, quando a gente ouve falar de escopo de produto, escopo de projeto, vocês já estão cientes do que é, né? Produto é o produto mesmo, é o resultado final, o que é que vai ser feito. E o escopo de projeto é qual o caminho até chegar no produto. Tá bem? Então, beleza. Então, pessoal, vamos aqui agora conversar sobre gerenciamento da qualidade. Beleza? Então, gerenciamento da qualidade. Pessoal, antes de mais nada, eu quero novamente comentar uma coisa com vocês aqui. Quem não ainda tem habilidade com o Excel, com o programa Excel, procure uma maneira de estudar, procure uma maneira de começar a praticar, mesmo que de forma mais simples, mas comece a usar o Excel no seu dia a dia, porque já é comprovado, é a melhor ferramenta para a nossa organização e principalmente de obra, tá bem? Então, o Excel é uma ferramenta totalmente essencial para a sua qualidade na obra. Então, assim, pessoal, o Excel é o programa que você precisa saber usar. Ele não é muito difícil, na verdade, ele não é difícil. Ele é um programa bastante simples e bastante amplo, né? Você pode montar a planilha do jeito que você quiser, você vai colocar o que você quiser e você consegue organizar tudo numa planilha, não é? Com a vantagem de ser dinâmica, né? A gente põe valores, tira valores, faz somatório, faz multiplicação. Então, esse fato de ser dinâmico traz o Excel como para mim, eu falo pessoalmente para vocês mesmo, para mim, a principal ferramenta que o engenheiro deve saber executar. Professor, tá bem? Oi. Eu lembro que, acho que a gente estava no segundo semestre, a professora que a gente teve de engenharia e profissão, ela falou sempre para a gente aprender sobre um programa, é o MS Project, que eu acho que é para isso, né, para gestão de obras também. Quem está perguntando aqui? James, eu vou ser sincero para você. Eu já aprendi também o Project, já aprendi, porém eu nunca utilizei. Porque, para ser sincero, quem realmente usa esse outro programa e o Project são exatamente as grandes empresas, as grandes empresas mesmo, de grandes empreendimentos. Então, assim, é um programa que geralmente em obras
Em obras de médio porte para baixo, ele praticamente não é utilizado. Ele é mais utilizado para obras de grande porte mesmo, sabe? Para empresas maiores. Então, assim, eu acho mais importante você saber utilizar 100% o Excel e utilizando o Excel de uma maneira mais prática, para você aprender o Project, fica muito mais simples, sabe? Fica muito mais simples mesmo você tá usando o Project. Então, o que é que eu indico para vocês, principalmente nesse momento da vida de vocês e do curso de vocês, né? E no dia a dia. Então, eu indico que vocês comecem aprendendo o Excel, utilizando o Excel para tudo que vocês forem fazer e, caso necessário, fazer um curso, até de uma maneira mais rápida mesmo, você consegue aprender o Project. Eu acho que não vale a pena, opinião minha, e eu já trabalhei numa empresa que precisava do Excel, porém, durante o nosso trabalho, do Excel, do MS Project, porém, durante o nosso trabalho, a gente depois passou tudo para o Excel e começou a usar no Excel. Então, eu digo com experiência própria. Eu indico que vocês usem o Excel, por enquanto, e caso necessário, vocês, sabendo usar o Excel, vocês rapidamente conseguem aprender a utilizar o Project. Então, eu acho que seria inverter os degraus aí os degraus da escada, sabe? Eu acho que você primeiro tem que estar no Excel 100%, e se preciso, você vai aprender com facilidade o Project. Tá bem? Tranquilo, James? Ok, professor. Pronto. Então, pessoal, gerenciamento da qualidade. Eu vou citar aqui uma lista de algumas coisas aqui que você tem que saber, e para você ter a noção como a obra ela é dinâmica. Vou colocar aqui de uma obra. Como a obra ela é dinâmica. E são vários fatores que você tem que prestar atenção. Então, como eu falei com vocês aqui, Excel, pessoal, comecem a utilizar o Excel. Comecem a fazer planilhas da sua maneira, anotando tudo. É uma outra coisa que eu indico para vocês. Né? Vocês estão na metade do curso e, com certeza, vocês irão... não sei como vai ser, mas com certeza vocês irão depois fazer a primeira obra de vocês, fazer a segunda, fazer a terceira, independente da maneira que for. Se vai ser contratado por uma empresa, se vai ser de maneira própria, se vai ser ajudando um amigo a fazer alguma coisa, vocês um dia vão estar na frente da primeira obra de vocês. Então, o que é que eu indico para vocês? Anotem tudo no Excel e deixem tudo guardado em uma planilha do Excel. Anotem tudo mesmo. O que é que eu indico? Anotem tudo que você for comprar. Você foi na loja e comprou 10 sacos de cimento. Anote, coloca na planilha 10 sacos de cimento, loja tal dia. Pronto. Foi em outra loja, comprou algum outro material, anotem também. Deixa tudo anotado, porque essas anotações vão te trazer uma base muito boa do gerenciamento da obra. Uma outra coisa importante é você também estar anotando o diário de obra, que é tudo que acontece na obra, você faz um resumo do dia. Então, por exemplo, desde a primeira obra que você for fazer, você começou, primeiro dia de obra, limpeza do terreno. Pronto, então, primeiro dia de obra, houve a limpeza do terreno. Segundo dia, escavação das sapatas. Então, escavação. Então, você vai começar a perceber que as obras praticamente vão se repetir, não é que os trabalhos, a sequência da obra praticamente vai se repetir, e você vai ter uma noção melhor para você fazer um cronograma. Então, eu indico vocês estarem anotando tudo no Excel por isso, para vocês mesmos começarem a ter a própria base de dados de vocês. Tá bem, pessoal? Então, extremamente importante é a anotação. Então, aqui, por exemplo, vamos conversar sobre alguns itens de uma obra. Qual é um item importante no nosso planejamento aqui de uma obra? Então,
um item que é extremamente importante é a mão de obra. Então, esse é um item que você já tem que estar estudando desde o início, né? Antes de começar a obra. Então, como é que vai ser essa mão de obra? Vai ser uma empresa, você está numa empresa, então você vai contratar uma outra, pronto. Então, se for contratar, pesquisar direito, pesquisar o passado, pesquisar obras já feitas pela equipe, né? Então, como é que vai ser essa mão de obra? Vai ser uma empreita, você vai empreitar a obra toda, você vai pagar na diária, né? Você vai pagar os funcionários na diária. Então, tudo isso é um jogo de cintura que você vai ter que ter. Então, por exemplo, pagar profissionais, vamos supor que na diária, vai exigir uma coisa, total confiança neles, né? Então, porque você não vai estar 100% no local e na diária corre o risco do profissional dar aquela famosa amassada, né? De não querer trabalhar porque à medida que mais dias tiver de obra, não é mais dias tiver de obra, mais ele vai ganhar, porque ele vai estar ganhando na diária, não é? Então, é um cuidado que devemos ter. Na empreita, geralmente na empreita, a gente tem que ter um outro tipo de cuidado. Na empreita é o contrário. O trabalhador, ele vai querer terminar antes, ele vai querer terminar o mais rápido possível, porque ele empreitou o serviço, assim que ele terminar, ele vai receber. Então, se ele terminar mais rápido, ele vai receber mais rápido. E aí é onde está o risco, que é dele fazer algo mal feito pela pressa, né? Ele pode estar agoniado para terminar logo e fazer de qualquer jeito para finalizar. Então, a mão de obra, ele é o primeiro item que você tem que já estar analisando antes de executar uma obra, tá bem? Então, assim, pesquisar, ter contatos é de extrema importância. Você, futuro profissional, você começar a ter contatos, a conhecer profissionais de obra, a conhecer mestres de obra, principalmente nessa fase que você está agora, na metade do curso, você deve conhecer uns 2, 3 mestres de obras para poder visitar, para poder acompanhar, ter pessoas de confiança, né, trabalhadores de confiança, pedreiros, e ainda digo mais, de várias áreas, né, eletricista, gesseiro, pintor. Então, é de extrema importância você estar conhecendo o meio, estar conhecendo a mão de obra local, como é que funciona, ter contato, viu? Então, é uma coisa que você não precisa esperar você finalizar o curso para só aí você entrar no mundo, não. Você já tem que estar, desde antes, procurando contato, procurando conhecer pessoas. Você tem que ter uma lista de contatos muito boa e muito grande. Porque nem sempre essas pessoas estarão disponíveis para você. Então, é de extrema importância você estar com essa lista, de você ter uma rede de contatos muito boa, para você ter um leque maior de possibilidades para iniciar uma obra. Tá bem? Então, mão de obra, pessoal, é um ponto extremamente importante. Então, a mão de obra qualificada é o que vai te ajudar a trazer essa qualidade na obra que você precisa, né? Então, mão de obra qualificada é um ponto indiscutível, né, no nosso planejamento. Então, aí onde vai? Reforçando, você precisa já começar desde antes a ter os contatos da área. Né? Nós estamos aqui em Irecê. Irecê é uma cidade que não para de construir, né? Independente da crise ou não, não para. As lojas de material de construção, elas não param mesmo. Então, é um sinal que existem vários profissionais, né, na área. Então, você já tem que estar no meio e pegando esses contatos. Tá bem? Um outro ponto importante é a compatibilização de projetos. Ou seja,
você, antes de começar a obra, você é o responsável pela compatibilização de projetos. O que é isso? A depender do porte da obra, que na verdade hoje praticamente todas as obras já têm, você vai ter projeto arquitetônico, você tem projeto estrutural, projeto de elétrica, projeto de hidráulica, projeto de fossa, projeto de cobertura. Então você tem vários projetos de forro. E o que é que acontece? Você tem que fazer uma análise de compatibilização, ou seja, não sei como é que vai ser, não sei se vai ser você o próprio que irá fazer o projeto estrutural, o arquitetônico, mas supondo uma ocasião, vamos supor que o projeto arquitetônico está sendo feito por um arquiteto, tá bem? E os outros projetos estão sendo feitos por um outro engenheiro. Vamos supor, um outro engenheiro civil está executando os projetos de hidráulica, de elétrica, o projeto estrutural. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção e fazer uma análise para ver se há compatibilização de projetos. Tá bem? Para isso, eu vou abrir um projeto aqui para vocês, para a gente estar analisando um pouco sobre esse ponto de compatibilização. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vocês estão vendo na tela aqui, pessoal, o projeto? Sim. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essas duas plantas aqui, esse desenho e esse, fazem parte da planta baixa layout. E essas outras duas fazem parte da planta baixa executiva. Alguém sabe a diferença entre layout e executivo? Professor, eu acho que a layout é o anteprojeto. E essa executiva acho que é o projeto final. Se eu não me engano, é isso. Isso. Na prática, é assim, o layout é o projeto com a disposição dos móveis, por exemplo. Né? Então, na prática é isso. Na prática, o layout está o projeto aqui com a disposição dos móveis. Como é que vai ficar os móveis, como é que vai ficar o desenho. A planta baixa executiva, o que ela tem de diferente é que ela tira os móveis e ela coloca as medidas. Né? Então, na planta baixa executiva, você tem todas as medidas para você executar a obra. Né? Por isso que é executiva, que já é a planta final mesmo. Tá bem? Essas duas plantas fazem parte do conjunto de plantas que a prefeitura exige, né, para poder emitir o alvará de construção. Mas o que é que eu quero aqui? Vamos analisar um ponto importante. Vamos só entender o que é o projeto. Então, aqui a gente tem o térreo e o primeiro pavimento. Então, o que é esse projeto aqui? No térreo, a gente tem uma porta, né, de entrada, aqui que dá acesso a uma escada, mas aqui embaixo vai ter um hall, esse hall aqui, simples aqui abaixo. Nesse hall, como nós temos a escada aqui subindo, né, esse trecho da escada, ele dá acesso, como ele está alto, ele dá acesso a uma sala de espera que tem aqui. Então, tem uma sala de espera aqui no fundo, né? Então, assim, temos a escada. Quando você chega nesse degrau, a escada já está alta, que a escada está alta ao ponto de aqui ter uma porta, que é uma sala de espera, né? Aqui temos um lavabo, uma sala de espera para um consultório psicológico, aqui no fundo. Tá bem? Então, aqui tem um consultório psicológico. Aqui está tipo uma copa, para ele com uma pia, né? E aqui uma porta para a área externa. Aqui do lado de fora tem um acesso aqui para uma casa de frios. Tá bem? Então, beleza. Aqui é uma casa de frios. Essa escada, quando a gente sobe ela, a gente chega aqui, no primeiro pavimento, que vai dar
acesso a uma circulação. Essa circulação dá acesso a uma porta que vem aqui para um salão de beleza. Aqui você tem uma cafeteria e um salão de beleza aqui à frente. E aqui um apartamento pequeno. Então, aqui uma sala, cozinha, quarto, sanitário e um closet. Tá bem? Então, beleza. Tranquilo. Aqui a gente tem a planta layout, aqui a gente tem a planta executiva, com todas as medidas. Então, beleza. Mas o que é que eu quero que a gente preste atenção aqui? Deixa eu descer para... Pronto. Partindo do projeto arquitetônico, qual a sequência que deve ser feita? Primeiramente, o projeto arquitetônico. Então, do projeto arquitetônico é feito o projeto estrutural. Então, aqui, vocês estão vendo, aqui é uma parte do projeto estrutural, que é a locação de pilares. Então, o que é que diz? Cada quadradinho desse aqui é um pilar. Tá bem? Então, cada quadradinho é um pilar. E cada pilar é denominado por um nome. Aqui é o P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você está vendo aqui 12 pilares. Não é? Então, você está vendo aqui 12 pilares. A medida dele é 12 por 25. Aqui ao lado, você tem um detalhamento maior de como é esse pilar. Né? 12 por 25, quais são a bitola dos ferros e tudo mais. Porém, como é feita essa distribuição dos pilares? Então, há que se ter uma compatibilização com o projeto arquitetônico. Então, ou seja, aqui você está vendo a forma pavimento da baldrame. Baldrame, a viga baldrame é aquela viga, não é, que ela vai unir os pilares e ela é a base da nossa parede, da nossa alvenaria. Então, aqui, é que a gente não está vendo, mas aqui exatamente é o desenho que nós temos lá no térreo. Né? Então, não sei se vocês lembram que vai ter escada, mas aqui dava acesso a uma sala de espera. Aqui é o consultório, aqui é uma área que vai para fora e aqui é a casa de frios. Então, ou seja, o que é que acontece? Os pilares, nesse caso, os pilares, eles devem estar localizados onde tem parede. De preferência, né? Para que ele não esteja exposto e para que ele fique, vamos dizer, escondido na parede. Então, aqui, se você for ver, todos os pilares foram locados dentro das paredes. No caso, localizados onde tem parede. Então, aqui você vê, pela forma da viga baldrame, que todos os pilares estão onde tem parede. Não é? Então, a partir daqui, aqui tem a forma da fundação, aqui é o projeto aqui das sapatas, não é? Então tem a posição de cada pilar, tá bem? Então tem a posição de cada pilar e aqui está o detalhamento de como é que vai ser concretada a sapata e tudo mais. Então, assim, o que é que acontece? Vamos supor que você tem um arquiteto, né, que fez aquele projeto arquitetônico e esse projeto estrutural é feito por outro. Então, é de sua obrigação fazer essa análise para ver se está tudo ok. Se os pilares estão alinhados, se os pilares estão desenhados de tal maneira para que ele fique escondido na parede, né, de preferência. Geralmente a gente deixa pilares expostos quando nós temos uma área grande, um depósito ou algo que tem um vão muito grande e que a gente não pode deixar esse vão extremamente grande e acaba tendo uma linha de pilares no meio. Mas numa ocasião como essa aqui, é de sua importância saber fazer essa compatibilização. Tá bem? Então, aqui, temos esse projeto de fundação, né? Temos um outro projeto, deixa eu mostrar a vocês aqui. Aqui seria a fachada, lá a parte de baixo, que é a casa de frios, aqui é aquela porta, esse vidro aqui era aquele salão de beleza que tem lá. Então, aqui é o projeto da hidráulica, tá bem?
Então, o que é que tem nesse projeto aqui? Essa bolinha vermelha, ele está significando aqui ponto de água. E essa preta, um ralo. Então, está significando ralo. Nesse caso, pessoal, dessa obra, a fossa, ela ficava localizada lá no fundo. Então, ou seja, o que é que você já teria que estar pensando, né? Se tem um ralo aqui, na casa de frios, você já tem que estar pensando que essa tubulação, ela vai estar passando por aqui até chegar na fossa, não é? Então, aqui temos um ralo aqui no lavabo também. Então, você tem que estar pensando que, além do ralo, na verdade, temos o ralo e vamos ter o ponto de esgoto tanto da pia como do vaso sanitário. Então, a gente precisa levar esse esgoto até a fossa, nesse caso. Então, o que é que acontece? Tudo isso é compatibilização. Vocês vão ver que, por exemplo, nós vamos ter aqui a viga baldrame, aqui, né? A viga baldrame abaixo de cada parede. Então, em alguns casos, o nível dessa tubulação que vai até a fossa, ela é exatamente o nível da viga baldrame. Então, o que é que acontece? Às vezes, no momento da concretagem, a gente deixa uma passagem, né? Deixa uma passagem de um tubo aqui, para que, quando a gente for executar a instalação hidráulica, ela já passe através da viga baldrame, para não precisar quebrar ela, para não precisar quebrar a viga baldrame. Então, são coisas que é a compatibilização dos projetos que o engenheiro tem que estar ciente. Então, ele tem que estar ciente que tudo vai ser feito na mesma obra. Não é só aquela parte estrutural, mas você vai ter essa parte hidráulica, você também vai ter a parte elétrica. Então, é a compatibilização dos projetos, é estar analisando todos eles ao mesmo tempo que você irá ter uma boa qualidade na sua execução. Aqui está uma planta de corte, né, de um lado e do outro. E aqui está uma planta com os pontos elétricos. Aqui. Então, o que é que acontece? Aqui você tem uma legenda, né? Esse símbolo aqui, com a bolinha, significa interruptor. O símbolo com o triângulo todo branco é uma tomada baixa, com altura de 30 centímetros. O triângulo meio pintado, tomada média, altura 120 centímetros, 1,20 m. Tomada alta e tomada no piso. Então, ou seja, aqui está a locação, né, de todas as tomadas e interruptores dessa obra. Tá bem? Então, o que é que acontece? Tudo é compatibilização. Você está vendo aqui que, por exemplo, nessa parede aqui você vai ter uma, duas, três, quatro tomadas baixas e essa tomada média aqui. Então, o que é que acontece na execução da obra? Então, vai estar descendo um conduíte, né, de cima, e esse conduíte aqui pode descer até uma tomada dessa e depois vir lateralmente para atender as outras cinco tomadas. Tá bem? Então, ela pode, para você não precisar descer um conduíte em cada tomada dessa, você desce apenas uma e depois leva horizontalmente. Então, são coisas que os projetos disponíveis vão estar aí para você tentar fazer sempre essa compatibilização. Tá bem? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, quando eu falo compatibilização de projetos, é você saber que vai ter projeto arquitetônico, vai ter projeto estrutural, você vai ter projeto elétrico, hidráulico,
Aqui só são alguns exemplos aqui. Forro. Entre outros. Então, você deve... Compatibilização é o quê? É tentar encaixar tudo. É tentar encaixar tudo junto com... Tudo no mesmo projeto. Tá bem? Então, você deve prestar essa atenção e fazer essa compatibilização para que não ocorra nenhum problema. Então, beleza. Tá vendo os pontos diferentes aqui que a gente já está citando? A gente já citou mão de obra. Então, quando você gerencia uma obra, você procura saber logo da mão de obra. Compatibilização de projetos. Vou citar mais um ponto importante que o engenheiro também deve se responsabilizar quando ele gerencia uma obra, que é compra de materiais. Então, mais um ponto importante. Então, pessoal, o que é que temos aqui? Compra de materiais. Aqui agora eu vou tocar nesse ponto. Economia e segurança. Então, assim, você deve ter uma lista de fornecedores já de sua confiança e, no mínimo, uns 2 ou 3 para cada produto. Então, ou seja, você não fique apenas com um fornecedor. Então, por exemplo, não fique apenas com um lugar para comprar cimento, com um lugar para poder comprar brita, com um lugar para poder comprar uma porta, com um lugar para comprar uma pia, não. Você tem que estar com uma lista de fornecedores ampla para você fazer essas compras de materiais. Tá bem? Então, outra coisa, o que é interessante também com compra de material? Sempre que se compra em atacado, você conseguirá desconto e sairá mais barato, não é? Então, se você for comprar areia, se você for comprar 9 metros cúbicos de areia, é muito mais barato, né? Lógico, você comprar uma carrada inteira do que você ficar comprando de 1 em 1 ou de 2 em 2, tá bem? Então, tudo é planejamento. Então, se você vai ter que comprar materiais, aqui também já vai um outro ponto importante. O canteiro. O canteiro de obra seu vai ter que receber esses materiais. Então, aonde estocar? Onde guardar? Então, onde guardar material pequeno? Onde você vai guardar os materiais pequenos da sua obra? Então, os materiais de grande porte, e que você irá utilizar muito, areia, brita, tem local adequado para poder estocar? Então, assim, tem obras, infelizmente, que acaba não tendo jeito. Você tem que comprar de pouco em pouco, porque não tem nem onde estocar, né? Já tem locais que são maiores e você pode saber locar, né, cada material de maneira que fique mais adequado. Tá bem? Uma coisa, pessoal, que vocês devem ter sempre em mente. Nunca façam com que a obra pare por falta de material. Por quê? Eu digo sempre, a obra nunca deve parar pela falta de material. Ela pode parar por uma condição climática, por uma questão de chuva acontecer, ou algum acidente, ou algo que seja da natureza, por exemplo. Mas, por falta de material, é total responsabilidade sua. Então, aí é onde está a sua visão futura. Então, por exemplo, você tem que estar sempre pensando no futuro. Então, se você está executando esse serviço hoje, não fique simplesmente focado no hoje, no que está sendo executado. Não. Foque e veja também o que vai ser feito daqui a 2 dias, o que vai ser feito daqui a 3 dias. Por quê? Você nunca deve deixar que uma obra pare por falta de material. O que você também tem que saber é quanto tempo os materiais levam para chegar na obra. Então, por exemplo, um material pequeno é mais fácil de você ir numa loja, você comprar e tudo mais. Um material grande, um material de grande porte, às vezes você tem que fazer um pedido com uns 3, 4 dias de antecedência. Mas você tem que prever que até o fornecedor ele pode também ter um certo problema para entregar.
Então, a compra de materiais, ela envolve bastante também o planejamento. Então, eu vou colocar aqui até entre parênteses. O planejamento. Planejamento e uma visão futura do que vai acontecer, do que vai precisar na obra. Tá bem? Lembrem, mais de um fornecedor para tudo. Não fiquem reféns de apenas um fornecedor. Por quê? Caso esse fornecedor ou não tenha o material, ou não tenha condições de te entregar no seu prazo, você tem que estar com um leque maior de opções para você poder comprar. Tá bem? Então, essa compra de materiais, pessoal, é algo que você tem que estar sempre dominando, é algo que precisa ser sempre atualizado. Aqui é onde está a importância do Excel. Aqui é onde está a importância do Excel, onde você anota tudo, comecem a anotar tudo, que aí você vai estar sempre com uma base de dados boa, né? Então, até no, como você tem tudo anotado, você pode até ver, não, deixa eu ver na planilha desse outro serviço que eu fiz, onde foi que eu comprei tal material, por quanto foi, por quanto estava esse material há um ano atrás. Então, assim, são coisas que você deve estar com o controle total. Tá bem, pessoal? Então, material em obra é algo de extrema importância. Então, por exemplo, se você, provavelmente, quando você estiver iniciando, né, a sua carreira e tudo mais, você não vai ter aquela total experiência do que vai precisar, então, o que é que eu indico? Eu indico você estar ao lado de um bom profissional, um ótimo profissional. Aí já vai de você ter que escolher bem essa pessoa. Então, por exemplo, escolha um mestre de obra ou um pedreiro muito bom e fique com ele. Então, porque assim, você, a princípio, você vai estar aprendendo bastante nessas primeiras obras com ele. Então, o que é que você pode fazer, por exemplo? Você pode ser bem franco, né? Estou começando agora aqui minha carreira e tudo mais, terminei o curso, não tenho tanta experiência. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte, um ajudando o outro, né? Eu tenho uma parte técnica que a gente ganha no curso, que eu posso estar ajudando aqui a gente na nossa obra, e essa parte mais do dia a dia, que eu não tenho, eu vou precisar da sua ajuda para a gente estar crescendo junto e tal. Então, assim, é saber conversar com os profissionais para que você possa estar, logo nas suas primeiras obras, estar sugando o máximo de informação. Então, o máximo de informação. Então, o que é que eu digo? Quando você estiver ao lado de um bom profissional, você deve estar sempre conversando sobre isso, sobre materiais. E aqui, esse material vai dar para fazer isso? Não vai dar? Então, se não vai dar, eu já preciso estar providenciando. Na semana que vem, depois que a gente fizer esse serviço, qual vai ser o próximo? Então, se a gente vai fazer esse próximo serviço, eu já vou pesquisando logo o material, porque daqui a uma semana ele vai ter que estar aqui, não é? Então, esse papo sobre materiais é algo que vai ter que ser constante e ele vai ser sempre, né? Ele vai ser muito dinâmico e sempre. Então, o material é de extrema importância você estar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bem? E aqui vem aquela questão também da economia, de você começar a saber quais são os produtos que vai precisar, com a sua ampla lista de fornecedor, você fazer orçamentos. Hoje em dia, pessoal, está muito fácil para fazer orçamento. Hoje em dia, com o WhatsApp, uma rede de contatos agora que você tem, fica muito fácil. Então, se você quer comprar um certo material, você pergunta para 3, 4 lojas rapidinho no WhatsApp, pergunta o valor, você faz um orçamento rápido e sabe qual aqui vai ser melhor para você. Isso, lembrando sempre aqui, ó, de estar comprando uma coisa boa, né? Um produto bom. Então, vamos supor, o mesmo produto em 4 lojas diferentes. Vale a pena você pesquisar e ver qual que está mais barato. Já que é o mesmo produto, então não tem por que não comprar, né? Então, você tem que estar sempre com essa visão de estar trazendo economia também, tanto para uma obra sua, como para uma obra do seu cliente.
pode ter certeza que aqui com a minha experiência já de obras, um dos pontos que você vai deixar o seu cliente mais satisfeito de tudo é você trazer economia para a obra dele. Então, se você simplesmente tocar no assunto e falar, não, a gente vai fazer dessa maneira porque vai ser mais econômico, ou então, eu consigo um fornecedor ali que é o mesmo material, mas vai trazer mais economia para você, é melhor. Então, demonstrar que você vai levar economia para a obra é o que todo mundo quer. É o que o cliente quer, é o que você vai precisar quando você tiver para uma obra própria. Então, lembrem sempre dessa palavra aqui, economia. Tá bem? Então é isso. Compra de material é uma coisa que você tem que estar sempre atualizado e sempre ciente de tudo que está acontecendo. Como eu disse, aqui de extrema importância você estar com a sua planilha do Excel, atualizando ela sempre e para você ter uma base de dados maior. Tá bem? Tranquilo, pessoal, até então? Alguém tem algo a comentar? Que de boa, professor. Pronto. Um outro ponto, você também deve estar, deve ser o responsável, né? É documentação. Então, não sei se eu já comentei aqui com vocês na primeira aula, mas assim, basicamente, pessoal, vão existir dois órgãos que podem, vamos dizer assim, multar uma obra. Dois órgãos fiscalizadores que uma obra pode ter, que é o CREA e a Prefeitura. Então, por exemplo, o CREA, o que é que o CREA pede? Ele pede a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, o CREA, ele pede esse documento aqui, ART, que é emitido pelo engenheiro civil. Então, toda obra, ela precisa de uma ART, tá bem? Toda obra, ela precisa de uma ART. A prefeitura, pessoal, ela exige um alvará de construção, tá bem? A prefeitura, ela exige um alvará de construção, que, por sua vez, para você emitir um alvará de construção, você precisa entregar um conjunto de projetos na prefeitura, que são aqueles projetos que eu estava mostrando aqui, planta baixa, planta de layout, planta de fachada, planta de cobertura, ela tem uma lista e fornece. Geralmente, pessoal, os arquitetos daqui da nossa região, por exemplo, eles já têm, né, a base do que a prefeitura pede e já entregam, quando você vai entregar um projeto, já entrega esse conjunto de projetos pronto para ser aprovado na prefeitura. Então, conjunto de projetos, né, um documento do terreno, que pode ser recibo de compra e venda, ou escritura, e a ART. Então, são esses três itens aqui que a prefeitura exige para emitir um alvará de construção. Tá bem? Então, são os projetos, o recibo, um documento, né, do terreno e a ART. Né? Então, por exemplo, se você tiver executando uma obra para alguém, né, na verdade, esse item aqui, por exemplo, o recibo de compra e venda é algo que o proprietário tem que ter, né? Ou recibo de compra e venda ou uma escritura, que ele vai fornecer para você. Não é um conjunto de projetos aqui, não sei se o projeto vai ser ou de um arquiteto ou até você mesmo para fazer, e a ART, que é o próprio documento do CREA. Tá bem? Então, são esses itens aqui que você vai ter que ter logo no início da obra. Tanto a ART, que é o documento do CREA, que você emite no portal do CREA. Assim, quando você formar, você vai receber, você vai no CREA para dar entrada, não é, no seu,
e você vai receber o seu número, e com o seu número aqui, o acesso ao portal do CREA, você vai poder emitir um ART, tá bem? E quanto à a prefeitura com tudo isso aqui, ela emite um alvará de construção, né? Geralmente ela coloca um adesivo, né, na frente da sua obra, dizendo que ali é o adesivo do alvará de construção e que a sua obra está liberada. Então aqui, pessoal, é mais uma coisa que você também deve estar por dentro e ciente de tudo que está acontecendo. Tá bem? Então aqui é mais um ponto importante. Veja, por isso que eu digo, o gerenciamento de uma obra, ele é algo bem flexível, bem dinâmico, nunca vai ser nada engessado. Você vai ter que ser você vai ter que realmente ter uma visão de gestor em tudo que está acontecendo. Então, tem mão de obra, tem projetos, tem compra de material junto com fornecedores, tem documentação. Então, é muita coisa que você tem que estar ciente e que, se você não está anotando tudo que está acontecendo, você acaba se perdendo. Por isso que eu digo a respeito do Excel. Tenha a utilização do Excel como uma prática na vida de vocês. Pode ter certeza que vai ajudar bastante mesmo. Tá bem, pessoal? Um ponto importante também, aqui no gerenciamento de uma obra, por exemplo, é você estar sempre ciente das condições climáticas. Então, nós vivemos aqui numa região que não chove muito, porém, de vez em quando acontece, né? Então, você tem que estar sempre ciente de como está o tempo, de qual a previsão para a semana que vem e tudo mais, para que você possa tanto programar o serviço adequado, como programar até a própria mão de obra e compra de material, né? E compra de material também. Beleza, pessoal? Então, assim, veja que o gerenciamento ele envolve vários aspectos mesmo para você estar responsável e conseguir gerenciar bem uma obra. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Um outro ponto importante. Aqui, vamos fechar essa parte aqui de gerenciamento da qualidade da obra e eu vou abrir um outro item maior, que é o controle da qualidade. Então, você deve controlar a qualidade da obra, por exemplo, eliminando o retrabalho. Isso, pessoal, tudo é muito conversado e isso é uma coisa que você tem que estar sempre ciente, como eu digo aqui, da visão futura, ciente de tudo que vai acontecer para você evitar retrabalho. Por quê? O que é retrabalho? Retrabalho é custo. Então, tudo que você tem que fazer, novamente, vai custar para você fazer. Você vai estar pagando novamente tanto material como mão de obra para estar executando. E você vai perder aquilo que foi feito. Então, assim, você deve realmente programar e planejar exatamente o que tem que ser feito para poder evitar esse retrabalho. Então, tudo que você puder evitar o retrabalho aqui vai trazer uma economia para você. Tá bem? Um outro ponto importante também são ajustes no projeto executivo. No processo executivo. Então, ou seja, eu falo sempre aqui, como eu digo para vocês, uma obra ela é muito dinâmica. Né? Então, você, durante a própria obra, você vai estar fazendo ajustes no seu processo. Tá bem? Então, por exemplo, você vai perceber que um certo tipo de material vai ser melhor estar comprando de uma outra maneira. Você vai perceber que vai ter um outro fornecedor que vai ser melhor, então você pode mudar. Então,
você vai perceber que a sua mão de obra não está sendo a mão de obra adequada e você vai ter que alterar. Então, assim, você tem que estar sempre fazendo ajustes no processo executivo para manter a qualidade na sua obra. Tá bem? Então, assim, não fique engessado em tudo que você planejou, porque, assim, o planejamento, uma sequência, ela é muito boa. Porém, na realidade, no dia a dia, podem surgir imprevistos. Então, esses ajustes, você vai ter que ter tanto a coragem, né, de fazer, como a necessidade de, em alguns momentos, ter que fazer esses ajustes para poder estar trazendo aqui um controle, né, de qualidade na sua obra. Tá bem? E trazer ações corretivas, né? Às vezes você estava pensando uma maneira de fazer e no decorrer você percebeu que existe outra melhor, então nada te impede de mudar a maneira como você está fazendo. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Outra coisa, pessoal, que você também sempre vai estar tendo que fazer são decisões a tomar. Então, a decisão é uma coisa que você já vai acordar tendo que tomar uma decisão e tendo que dar uma opinião. Por exemplo, um tipo de decisão numa obra que você tem que tomar. Um exemplo, qual vai ser o concreto que vai ser utilizado na sua obra? Vai ser um concreto feito na obra ou um concreto usinado? Então, por exemplo, aí são diversos fatores, né, que vai trazer aqui. Valores. Qual seria o valor de fazer o concreto na obra? Porque para fazer o concreto na obra eu tenho que comprar areia, tenho que comprar a brita, tenho que comprar o cimento, vai ter o valor da mão de obra para fazer o concreto, né? Então vai ter tudo isso. O concreto usinado não, a gente já compra direto e ele já vem pronto para ser despejado. O concreto usinado já tem a questão do valor, que às vezes o valor já é um pouco maior que o concreto feito na obra. Então, por exemplo, você tem que estar sempre sendo flexível e fazendo tudo de acordo com a sua obra. Então, às vezes, você tem uma obra que você não tem nem onde estocar areia grossa e brita, por exemplo, e você vai ter um alto consumo de concreto. Então, logo, vale a pena você realmente pensar na possibilidade do concreto usinado. Vamos supor uma obra que você tem um amplo espaço para trabalho, né? Você fez as suas contas e viu que realmente o concreto feito na obra vai sair mais barato, vai sair mais em conta para você, mesmo com mão de obra e tudo. Então, vale a pena você aumentar um pouco mais a fiscalização, aumentar um pouco mais o nível da execução do concreto e fazer o concreto na própria obra, né? O concreto mexido numa betoneira, por exemplo. Tá bem? Então, sempre a gente vai ter que estar tomando decisão. Sempre vai ter que estar tomando decisão. E como eu digo para você, anotem tudo. Anotem tudo para você ter uma base de dados de tudo que você estiver fazendo. Então, a dica que eu dou é desde o início da sua carreira, comece a anotar tudo no Excel. Valores, preço, prazo de execução. Vamos supor, está tendo uma obra de um parente seu, uma tia sua, por exemplo, está reformando a casa dela. Chegue lá perto da obra e comece a anotar, comece a conversar com as pessoas, com os trabalhadores, até para ter o contato, como eu falei para vocês, das equipes, e comece a anotar. Por exemplo, comece a fazer até o diário de obra. Vamos supor, primeiro dia aconteceu isso, segundo dia isso e tal. Daqui a pouco, você já vai ter uma base de dados que vai te ajudar demais na sua vida. Então, por exemplo, daqui a pouco você já vai ter uma noção de, pronto, quanto tempo você consegue fazer uma fundação. Pronto, então você já tem várias bases anotadas e você já tem aqui até uma noção de quanto tempo é. Então, quanto tempo é para assentar um porcelanato, né? Quanto é que o assentamento de porcelanato demora quanto tempo em média? Um pedreiro ele consegue assentar quantos metros, por exemplo? Quantos metros quadrados?
num dia. Então, tudo é coisa que você vai ter de experiência própria, só que você precisa estar anotando. Você precisa ter essa base de dados, porque uma hora você vai usar. Pode ter certeza que você vai usar. Tá bem? Pronto, pessoal. Eu quis fazer esse bate-papo aqui um pouco mais para a prática, voltado para a prática. Não que o nosso módulo esteja ruim. Muito pelo contrário, ele traz termos técnicos que é bastante interessante e que vocês depois leiam, né, para aumentar até o conhecimento técnico de vocês. Mas eu quis trazer esse bate-papo um pouco mais aqui para o nosso dia a dia, para vocês já começarem a ter uma noção. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, professor. Pronto. Então, pessoal, beleza? A gente vai estar encerrando a nossa aula aqui. Eu peço para que vocês deem uma lida aqui na seção 2.2, né? E acessem lá o AVA, fazerem as questões, acessar a web aula pré e pós-aula, né? Da seção 2.2. Viu? Eu vou estar sempre à disposição aqui de vocês. E, como eu disse, tentar sempre trazer um pouco do que acontece realmente no dia a dia, não é, para vocês já irem se adaptando. Só lembrando, pessoal, não esqueçam do Excel. Pode ter certeza que vocês vão utilizar bastante esse programa na vida de vocês. Então, quem já estiver utilizando, comece a utilizar mais e comece realmente a colocar no seu dia a dia. Quem não utilizou em nada ainda, comece a utilizar. Baixa o programa, assiste um vídeo no YouTube e começa a fazer uma planilha sua, seja do que for, seja até de uma planilha aqui da faculdade, mas comece, porque ele vai ser o melhor programa para você organizar a sua vida como profissional. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.